pessoal, tudo bem? Tá começando mais um programa Vida e Saúde. Eu espero que depois do programa você se sinta ainda melhor, mas agora é hora de focar um pouquinho na sua vida e como você pode conduzir essa vida de acordo com o plano do Criador, que é ter mais saúde, desenvolver um espírito mais alegre e, enfim, viver plenamente aqui na Terra. Eu quero convidar você para refletir um pouquinho em Mateus 5,16, que diz o seguinte: assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Que mensagem maravilhosa! Realmente, sem Cristo a gente não é nada, mas se a gente refletir a luz dele, a gente vai poder louvar a Ele mesmo plenamente, porque Ele é digno e a nossa vida deve falar dessa dignidade. O programa está só começando, a gente vai falar sobre criatividade hoje, como a criatividade pode sim te ajudar a promover saúde, otimizar o seu tempo, fazer você aprender coisas diferentes. É fundamental para que você mantenha a saúde não só física, mas também a saúde intelectual, a sua saúde mental em dia. E a gente tem dois convidados especiais para falar aqui sobre esse assunto, mas antes vai ter aqui receita. Você vai aprender uma salada de grão de bico com limão deliciosa. Anota aí os ingredientes que vão para essa receita. 2 xícaras de grão de bico cozido, 2 xícaras de espinafre, 1/4 de cebola roxa picadinha. Vamos usar também 1 limão e meio espremido, 3 xícaras, na verdade 3 xícaras não, 3/4 de xícara de salsinha ou salsinha à vontade, isso aqui não tem medida não. 2 colheres de mostarda, 1 dente de alho e um pouquinho de cominho em pó. É claro que a gente usa sempre um pouquinho de azeite e sal para temperar, finalizar essa receita. E você já entendeu que é uma daquelas receitas que você pode dar uma incrementada com o que você tem aí na geladeira, mas é importante que você não deixe de fazer. Muita gente está tentando hoje viver um estilo de vida mais saudável, trazer mais alimentos saudáveis para a mesa e acabam complicando. Tem que ter tal ingrediente ou outro ingrediente que eu não acho aqui no meu mercado. Não precisa. Você pode adaptar e ser saudável. O importante é variar, usar cores no prato e usar aquilo que Deus faz nascer na terra, aquilo que Ele proveu para que você tenha mais saúde, tá certo? Combinado? E depois manda foto pra gente, manda lá pelo Facebook mostrando a sua saladinha, como é que saiu e se todo mundo gostou. Daqui a pouquinho a gente faz o passo a passo, agora é hora de conhecer os nossos convidados. Temos aqui Gláucia Dias, bem-vinda ao Vida e Saúde. Gláucia, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. A Gláucia já é conhecida de alguns, já participou aqui na TV Novo Tempo, no programa Conexão, ela é psicóloga e vai ajudar a gente a conversar um pouquinho sobre criatividade hoje. Mas estou bem interessada em provar e a receita também. Temos também Elber Frasson. Perdão, sabia que eu ia errar seu nome? Eu fiquei Tranquilo, nervosa, normal. Viu? Assim, errar o nome tá fácil. Elber Frasson. Exato. Publicitário, animadérrimo e vai falar sobre um assunto que eu adoro, criatividade. Obrigada pela participação, viu? Cara, tô muito feliz, acho que vai ser um momento bem gostoso da gente bater um papo sobre criatividade. Legal, obrigado pelo convite. E o Elber também é professor universitário, dá aula lá no NASP Campus 3, é isso? Exatamente. Vamos mandar um beijo para os seus alunos, um abraço, vai? Um abraço, né? Então, acho que deve ter alguns alunos aí nos assistindo, muito legal. Que vocês assistam e degustem um pouco da criatividade, né? Aqui na prática, aplicada a uma receita, enfim, criatividade é um negócio que a gente pode aplicar em muita coisa. É verdade, a gente vai ver agora como a gente pode ser... Vamos definir, o que é criatividade primeiro, Elber? Criatividade, assim, acho que basicamente a gente lembra da criatividade como o poder de criar, de inovar, mas eu gosto de dizer que criatividade é a capacidade da gente ligar coisas diferentes para construir algo novo, no sentido de que é muito difícil você fazer algo novo do zero, né? Então a gente precisa recriar, a gente precisa combinar conhecimento. Então, quando a gente fala sobre criatividade, esse conceito, eu acho que criativo é o cara que pesquisa, é a pessoa que ela se questiona, né? Ela é crítica. Então, eu acho que isso leva você a ser uma pessoa criativa, a você ter criatividade. E é legal, todo mundo gosta de ficar perto de alguém criativo. Por mais que a gente goste de rotinas dão segurança pra gente e tal, mas o criativo é aquela pessoa que pensa fora da maioria. Será que as pessoas nascem criativas, Gláucia?
A criatividade tem algumas questões inatas, né? Você tem pessoas que têm uma característica mais criativa e aí ela desenvolve isso naturalmente. Mas é algo que eu posso trabalhar, não vai ser talvez a minha maior característica, mas eu posso trabalhar, todos nós podemos desenvolver a nossa criatividade. Desenvolver. Dá para desenvolver. Fala aí, Elber. Tá, como é que você vê isso? Todo mundo já nasce ou desenvolve, o ambiente influencia? Como é que você cria um criativo? A criança, ela é naturalmente criativa, né? A criança, você dá pra ela uma caixinha de remédio, uma caixinha de sapato. A de remédio é melhor a gente não dar. Mas a caixinha de sapato, e ela vai pegar aquilo e vai transformar aquilo num foguete, vai transformar aquilo num carrinho, vai transformar aquilo numa espacial. casa. Exatamente. Então, aquilo é o quê? Criatividade. É uma forma diferente de ver aquela caixa. Perdão. O adulto, ele perde um pouco isso. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai criando paredes no nosso pensamento para quê? Essa caixa, ela é uma caixa. E ela pode ser possivelmente usada quando eu quiser guardar folhas ou uma coisa ou outra. Ou seja, você começa a aplicar as tuas referências, aquilo que você conhece, em cima daquilo que é seguro, da tua zona de conforto, daquilo que você já viu. Ou seja, todos nós, naturalmente, nascemos muito criativos. Porém, com o passar do tempo, a gente quer se adaptar ao que é comum. A gente quer fazer aquilo que as outras pessoas também fazem. A gente começa a parametrizar. Exato. A gente começa a encaixar mesmo as coisas, a gente começa a rotular e deixar aquilo serve para aquilo e pronto. Mas tem exercícios que podemos fazer para nos tornarmos mais criativos. Tô gostando disso. Como é que a gente pode então se tornar mais criativo? Acho que antes disso é interessante a gente falar se um ambiente e outras coisas que podem contribuir para essa criatividade. Um ambiente proporcional, um ambiente livre, um ambiente onde eu tenha muitos instrumentos, onde eu tenho um pouco da base teórica também, pode influenciar. Agora, muito. Disciplina é bom e a gente Sim. não convive depois no mundo adulto, no mundo de crescido, sem essa disciplina, sem ordem. O que a doutora Glaucia está falando aqui não é uma coisa para você ser laissez-faire, viver a vida, deixar a vida me levar. Não. Mas a gente precisa ter um olhar diferenciado para estimular essa criatividade. Até porque o criativo, ele tem que vir de um conteúdo, né? Então ele tem que estudar, ele precisa entender o que ele está falando. E aí, a partir de uma coisa que já existe, ele vai criar novas formas de mostrar aquilo, de desenvolver. Então, assim, ele parte de um pressuposto teórico e um pouco mais rígido. Porém, ele precisa ter a liberdade para refazer, para recriar aquilo. Agora eu vou lembrar das minhas aulas de publicidade, tá, Elber? Beleza, eu quero saber o seguinte, quais são os tipos, já se sabe que existem tipos diferentes de criatividade. Que tipos existem? Exato. Bom, na verdade... eu tô errada? Eu prefiro pensar que criatividade é um talento, não nato, né? Nato no sentido de que, beleza, nasce contigo, mas ele é um talento que você pode adquirir, que você pode desenvolver. Disciplina, por exemplo, é uma excelente forma de você ganhar a aptidão de ser criativo. O que eu chamaria de diferentes formas de criatividade são as diferentes aplicações. A Glaucia disse sobre pessoas que têm uma base teórica e que aplicam a criatividade em espaços, em realidades diferentes. Tá. Então a gente tem aqui físicos que são baita criativos, nós temos cozinheiros, meu pai é cozinheiro, cara, muito criativo, muito criativo. Nós temos também publicitários, comunicadores que naturalmente já são eles são cobrados, né? Eles são contratados para isso, mas eu acho que o tipo de criatividade, na verdade, é onde você aplica esse talento. A gente pode pensar em todas as áreas da vida. Um administrador criativo, que o criativo ele vai se destacar, porque ele vai sair, tá todo mundo pensando reto, ele vai sair daquela linha reta e vai pensar diferente, vai pensar fora da caixa, literalmente, né? Um administrador, um médico, um enfermeiro, e ele vai criar soluções em meios convencionais, saindo dos meios convencionais. Hoje a gente tem aí, hoje o Brasil ele tem se desenvolvido muito com relação a startups, com ter pessoas interessadas em dar um berço para essa startup, para motivá-los, para desenvolvê-las, né? E ao mesmo tempo muitos brasileiros criando o seu formato de negócio de forma criativa, ou seja, eu percebo uma necessidade, eu incubo essa ideia,
Ou seja, eu passo um tempo Organiza. aqui pensando. Exatamente. Então eu tenho uma disciplina. Eu passo um tempo ali incubando essa ideia no sentido de como eu posso fazer para resolver esse problema. Vem então um entendimento de o que pode ser legal para o mercado e aquilo que pode me trazer rentabilidade. Ok, aqui existe uma criatividade na questão de negócios, né? Na questão de produzir... Aplicada, De produzir empresas, de produzir coisas que sejam interessantes para as pessoas e também, obviamente, para mim que estou como empresa, como startup. Né? Agora, pegando a onda do que você está falando aí, Elbert, a nossa equipe foi, eu falei de novo, hein? A nossa equipe foi conhecer um festival, primeiro festival de inovação que aconteceu aqui no Brasil. E olha, tudo a ver com o que você está falando. Vamos acompanhar o que tem de legal nesse evento. Olá, tudo bem? Hoje nós do programa Vida e Saúde estamos aqui no UAU, Festival de Inovação. Como nós estamos falando sobre criatividade, viemos aqui nesse evento para conhecer um pouquinho das empresas, dos produtos e ações criativas. Então vem com a gente! O UAU é um evento inédito no Brasil, ele visa justamente sensibilizar o brasileiro para tudo que a inovação pode fazer pelas empresas, pelas pessoas, pelo país. Ou seja, é um choque de criatividade e ideias em uma semana para todo mundo poder abrir seus horizontes. O evento foi dividido em 2 momentos. O primeiro foram as palestras e o segundo, a visita técnica. Os participantes puderam então aprender na prática o que é de fato inovação. A verdadeira inovação é entender como eles pensam, como eles agem, como eles se dedicam à causa, ao propósito, mudar o mundo. Então, inovar é mais fácil do que a gente imagina. Tem que estudar e praticar, seria isso? E se dedicar a um propósito. Se você acredita numa causa, numa ideia, vá até o fim, ela é sua. Aqui na Netshow.me, por exemplo, os participantes podem ver como a inovação faz parte do produto deles, que no caso é a transmissão ao vivo. Mas claro, além disso, tem muito bate-papo e aprendizado. Só para te contextualizar, a empresa é uma plataforma para transmissões ao vivo, que oferece aos seus usuários a estrutura necessária para que eles possam se apresentar online. A transmissão pode ser feita de onde o usuário estiver. Ele pode interagir com seus espectadores e ainda ser remunerado pela apresentação. Então, quando o Netshow começou, a gente tinha uma visão muito clara de uma dor que a gente queria resolver, que era a dor da monetização dos criadores de conteúdo, mais especificamente ainda dos músicos, né? A gente começou uma plataforma para conectar artistas e fãs por meio de shows ao vivo pay-per-view. Só que a hora que a gente chega com aquele produto no mercado e coloca, a gente começou a entender que a real dor que a gente estava resolvendo não era necessariamente da monetização. Os artistas eles estavam muito mais preocupados em serem vistos, em terem audiência, do que necessariamente com quanto eles estavam ganhando de ingresso no show ao vivo. Esse é apenas um exemplo de tudo que encontramos aqui. Um lugar cheio de criatividade e muita inovação em todos os setores e produtos. Olha quanta coisa legal acontecendo. Realmente a gente está vivendo numa época de ebulição e estímulo à criatividade. Isso é muito bom. Inclusive na cozinha. A gente percebe que na cozinha tem tanta coisa que a gente não imaginava há uns 10 anos atrás. Ingredientes com... Por exemplo, outro dia, vou dar um exemplo básico. Outro dia alguém me ensinou a fazer lentilha e colocar dois dentinhos de cravo na lentilha salgada, para servir salgada. E deu um toque todo especial para a lentilha. Um amigo meu ensinou também outro dia a usar no molho de tomate, colocar uma pitada de canela. Mas assim, uma pitada quase que imperceptível e fez diferença. Ser criativo, reinventar. Olha que legal do que você está falando aqui. Inovar. Percebe como a criatividade, ela obriga a sermos sensíveis? Porque se você não tem sensibilidade, você jamais vai perceber a criatividade. Meu pai também trabalha com cozinha, né? E meu pai, a gente conversa um pouquinho sobre alquimia perfeita e tarará, né? E você precisa de uma sensibilidade para você notar o cravo, para você notar a canela, para você notar a genialidade que existe atrás de algo que antes era comum
e com um pouquinho de criatividade, com um pouquinho de pensamento Sutileza. fora, de uma ação diferente, você consegue inovar, fazer algo diferente e trazer resultado diferente. Porém, sempre precisa de sensibilidade. Eu acho que começa aí, né? Agora é o seguinte, olha, só pra gente fazer a nossa receita enquanto a gente discute mais sobre criatividade, eu piquei espinafre, vou misturar com o grão de bico que já tá cozido. O cozimento do grão de bico a gente deixou de molho da noite pro dia. No dia seguinte a gente desprezou aquela água do demolho e aí eu cozinhei o grão de bico, ele cozinha muito mais rápido e a gente pode usar ele agora nessa receita. Pode congelar, pode usar para fazer patê e outras coisas. Separei um pouquinho para salada. Vou misturar grão de bico com espinafre, cebola, salsinha, alho, isso tudo vem para salada. E agora eu só vou bater a mostarda e o limão para fazer o molhinho. Quero saber o seguinte, a Albert falou uma coisa interessante que está coçando aqui, que é, existem maneiras, dicas de como estimular a criatividade. Gláucia, eu sei que você também manja dessa área. Começa falando pra gente algumas dicas práticas. Para estimular. Para estimular. Eu acho que, primeiro assim, dê espaço para sua inquietude. A criatividade, ela vem disso, né? Você poderia experimentar o molho de tomate como todo mundo e sempre servir aquele molho de tomate. Mas a pessoa foi e falou, eu posso fazer diferente? Né? Ele deu espaço para estar inquieto, para poder criar. Então, olhe para isso. Às vezes a gente despreza um pouco essa característica, né? Uma outra questão é assim, deixe o ócio criativo, né? Deixe um tempo sem pensar o tempo inteiro, sem ficar ali atrás de alguma coisa. O silêncio, ele é muito importante para a criatividade. É onde você começa a entrar nas questões, mas você entra no teu inconsciente, né? E aí você também tem a possibilidade de entrar no inconsciente coletivo, que entra no que ele disse em relação à sensibilidade. Quando eu entro em contato com isso, com o inconsciente coletivo e com o meu inconsciente, eu fico mais susceptível à criatividade. Olha, que legal, que legal. O que mais de dica você consegue lembrar aí na prática, Elber? O que eu faço? Tem um negócio que, geralmente, quando eu tô em momentos, assim, silêncio, né? Geralmente ouvindo uma palestra, tendo insights ali, eu preciso anotar, porque eu esqueço. Tenho uma memória, assim, terrível. E aí, eu tenho essas ideias quando eu tô tomando banho, não dá pra anotar. Eu tenho muitas ideias quando eu tô tomando banho, nesse silêncio. Sai e anota. Sim. Então, o que eu costumo fazer é anotar sempre. Eu tenho aqui um bloco de notas, então eu tive uma nova ideia para aplicar as minhas aulas. Anoto. Eu tô lendo alguma coisa, então existem vários aplicativos no celular onde você hoje consegue fazer caixas ali de coisas que você está pensando. Sim. Então, conteúdo sobre a aula, anoto. E quando eu vou preparar uma aula, porque eu acho que o negócio da criatividade senão aquele momento voa e a gente perde. A gente sempre tem um momento de ser criativo, só que geralmente o momento de ser criativo ele vem com a pressão. Do tipo assim, agora eu preciso criar um negócio novo para falar no programa Vida e Saúde. Criatividade. O que a gente faz? Volta lá no bloco de notas e deixa eu ver coisas interessantes e insights que eu tive no passado que eu posso aplicar agora para passar essa escola sabatina, para passar um conteúdo para alguém, para explicar a escola sabatina. Né? Escola sabatina é um guia diário que os adventistas possuem, desenvolvem, que a gente estuda diariamente a Bíblia e existe um encontro aos sábados dentro da igreja. Se você quer conhecer uma igreja, encontre uma igreja, né? O site, e aí e ali por meio desse estudo existe também alguém que passa a lição. Então, para passar a lição, eu acho legal coisas simples, a gente envolver criatividade, envolver um método diferente de mostrar aquele conhecimento. Quando a gente usa a criatividade, será que a gente fixa mais o conhecimento, por exemplo? Com certeza. Com certeza. Um professor que é criativo, ele vai ser lembrado pro resto da vida? Com certeza. Aí você consegue acessar a pessoa, né? Criatividade tem tudo a ver com sensibilidade. Acessar é aquela coisa que eu falei anteriormente da questão do inconsciente coletivo. Uma outra questão que é importante, estude de tudo. Né? O tempo inteiro, porque repertório, você vai criando as caixinhas e elas ficam, né? Depois elas se conectam. Depois elas se conectam. Quando você começa a falar, começa a fluir. Eu agora comecei a falar e comecei a lembrar de coisas que eu vivo no consultório, de situações, e aí você vai conectando. Agora, se você não tem uma base, um conteúdo, não vê de tudo, não viaja, né? Outra questão importante, viajar, conhecer outras culturas, tudo isso vai criando combustível para a sua criatividade. E esse negócio de repertório é um exemplo. Então eu preciso agora desenvolver um roteiro para falar sobre colchão. Nossa, eu preciso falar sobre colchão, o que o colchão faz? Cara, ele me dá descanso. Cara, que outro conteúdo eu conheço que fala sobre isso, sobre revitalização?
Cara, eu sei sobre biotecnologia, sei lá, o crescimento de uma flor. Cara, como eu posso criar um roteiro para relacionar essas duas coisas? Isso é criatividade. Eu acho que é você criar esse link inesperado em conteúdos que você tem dentro do seu repertório. Muito bem. Olha, só para... preciso corrigir aqui a minha receita, porque falei errado. A cebola, o alho, a salsinha vão aqui no nosso molho. Então, no molho, presta atenção, vai limão, mostarda, sal, vai também o alho, cebola picadinha, então esse molho vai ficar picante, assim, é mais ácidozinho, mais picante. Vai ter a cebola, o alho e a salsinha vem pra cá também. Tudo isso vai ser triturado pelo mixer e vai virar o nosso molho especial da salada. Uma colher de chá de azeite e sal do Himalaia. Meia colher de sal foi suficiente para essa quantidade aqui. Agora é bater até ficar bem misturado, gente. Bem misturado. Suficiente. Agora a gente vou transferir isso aqui para uma molheira e a gente pode terminar nossa conversa na mesa. O que vocês acham? Eu acho Super ótimo. criativo. Uma vez eu li que as pessoas criativas, elas precisam também exercitar essa criatividade no dia a dia. Por exemplo, você faz arroz sempre do mesmo jeito? Que tal você experimentar uma outra maneira ou desenvolver uma outra maneira? Olha como é que ficou o molhinho. Ou você faz um caminho para o trabalho? Que tal você pegar um outro caminho para o trabalho? E às vezes vai até ser um pouquinho mais longe, a gente luta contra o relógio hoje, mas isso desenvolve a criatividade, você vai criando novos caminhos cerebrais. Novas conexões, né? Novas conexões. Pequenas atitudes. Você sempre lê a Bíblia de um jeito, que tal ler uma outra versão? Que tal ler uma... E isso acontece muito com a gente que tem criança pequena, né? Várias histórias bíblicas contadas por um viés mais infantilizado me fizeram refletir demais, profundamente sobre lições da Bíblia. Então, a criatividade são nas pequenas atitudes do dia a dia que a gente pode exercitar. Então, vocês estão dando dicas aí de como ser criativo na prática também, né? Já ser... A disciplina, né? É porque a gente falou sobre disciplina, o quão importante é a disciplina. Mas ao mesmo tempo, quão é importante fazer coisas diferentes. Quão é importante você viajar. Quão importante é você... Eu tenho um pouco... Eu não gosto muito disso, mas acho que é muito importante. Testar novas coisas. Por exemplo, restaurante. A minha esposa, ela me cobra isso, né? Lindo, mas por que a gente não vai... Lindo. A gente se chama de lindo. Lindo, por que a gente não vai no restaurante diferente? Fala, linda, porque é tão bom aquele. Por que a gente não continua indo naquele? E ela sempre me exige isso. Mas é muito legal a gente conhecer algo diferente. Então, é muito bom você viajar, é muito bom você conhecer outras pessoas. Ninguém tá falando aqui de ferir princípios. Tem coisas que a gente acredita perfeito. que a gente não vai abrir mão. Inclusive, isso se refere a repertório. Você não precisa ler de tudo que tem disponível. Você vai ler aquilo que realmente está dentro daquilo que você acredita, que não vai ferir os seus princípios. Agora, é importantíssimo ver como o outro pensa, como o outro faz, como outra pessoa já... E essas, você não está copiando, você vai juntando referências para criar o seu. Sim. Novas formas de ver a mesma Vamos coisa, sentar? né? Vários olhares. Um negócio legal, Teru, é que com relação a criar essas novas formas de ver, também é muito legal a gente pensar que o social, que as pessoas à nossa volta, precisam estar prontas para receber o que a gente criou. Tem um teórico que eu não lembro qual vai ser. A gente cria para uma função, a criatividade tem que ter função. Eu não lembro qual que é o teórico específico, quem escreveu isso, que fala que todas as nossas ideias novas precisam ter, no máximo, 30% de inovação, porque senão o mercado não consome. As pessoas não entendem aquilo que você está falando, então isso é muito importante. Tem que ter função, tem que ter utilidade, tem que ter... relevância, Exatamente. Vamos chamar isso, relevância, especialmente para as pessoas. A gente está vivendo uma época que todo mundo se preocupa muito com ter, com ser, mas tem que, com mostrar, na verdade, mas a gente precisa ser relevante para o outro, fazer a diferença para o outro. E o respeito, acho que se encaixa muito aqui.
Olha, sem molinho essa salada não vai prestar, Não, então né? tem Não que pôr rola. molhinho, tá? A questão do respeito é Por muito favor, importante. Gláucia. A Gláucia comentou sobre isso no início, mas respeitar o momento do outro, respeitar a criatividade do outro, respeitar o espaço que ele tem para fazer um negócio diferente, para tentar algo diferente na comida, para tentar um caminho diferente. E olha, isso é parece muito que não importante. tem mais nada para ser inventado, para ser feito, Nossa. né? Mas Sempre. existe muita coisa. Muita coisa. Vamos ver essa salada como é que ficou, gente? Tô louca para saber. Eu tava olhando pra ela desde a hora que chegou. Aplicação da criatividade no nosso dia a dia também eu acho que é um negócio que a gente poderia falar. Como isso ajuda, né? Porque, na minha opinião, ajuda muito. Com certeza. A criatividade ela é muito importante para o nosso desenvolvimento psíquico, né? Eu consigo, através da criatividade, lidar com as adversidades. Pode ver que, assim, por isso as pessoas costumam dizer que os brasileiros são muito criativos, né? Justamente por causa disso, porque nós temos muitas adversidades e precisamos usar isso no nosso contexto de vida, né? Eu me melhoro como ser humano quando eu tenho essa capacidade. Certamente. Eu acho que, olha, Deus nos fez da maneira certa. E Ele sabe até onde você pode ir, até onde você pode chegar. E Ele sabe que você, de repente, estacionou e está precisando dar sair desse lugar comum aí. Não se esqueça, Ele te dá condições e te dá força para você sair desse lugar comum e ser diferente, ser relevante na sua comunidade, na sua casa, no seu lar, ser uma pessoa mais alegre, e a criatividade pode te ajudar em muita coisa. Eu quero agradecer a Elber, quero agradecer a Gláucia por participarem com a gente de uma maneira tão legal, e já está convidado, vocês voltam logo, ainda esse mês, com a gente. Teru, pra gente ter criatividade, um bom exercício é acessar o maior dos criadores. Então eu acho que isso é muito importante. A gente ter acesso, a gente se relacionar com o maior dos criadores, que é o nosso Deus. Então isso com certeza nos faz ver a vida por uma perspectiva diferente. Acesso ao Criador. Tá certo, obrigada, gente. Olha, até semana que vem com mais Vida e Saúde. Fica com Deus. Tchau. E aí, você gostou do que viu? Quer mais conteúdo exclusivo como esse aqui? Então acesse aqui e se inscreva no nosso canal. Vai ser muito bom para você.